A inovação é essencial no cenário de hoje, mundialmente falando, para você se tornar competitivo no mercado. Tanto uma pequena, uma média ou uma grande empresa precisa ter a inovação ao seu favor e fazer esse diferencial. Você acredita que é possível incluir a inovação no seu dia a dia do seu negócio? Então continue com a gente aqui e acompanhe esse Vencer Exponencial. Bem-vindo a mais um Vencer Exponencial. Ele é um programa que a RX Resultados Exponenciais oferece para você transformar o seu negócio, a sua carreira. São os temas mais críticos, os temas mais urgentes, os temas mais importantes, traduzidos de uma forma simples para você aplicar no dia a dia do seu negócio, para você aplicar no dia a dia da sua carreira e transformar e gerar resultado concreto. E hoje a gente vai falar para vocês sobre inovação, como você coloca a inovação no dia a dia do seu negócio. Como a gente viu, a inovação ela é fundamental hoje para você se tornar competitivo no mercado, seja no Brasil ou mundialmente falando. Se você é pequena, média ou grande empresa, em qualquer segmento. Exatamente. E também outros segmentos de negócio, como serviços, como turismo, como agronegócio, a indústria, todos eles estão sendo transformados. E a inovação é o grande fator de transformação e de resultado para o seu negócio. E aí, para você ter realmente uma inovação de sucesso, de resultado, de forma sustentável, a RX tem uma abordagem bastante robusta de 5 etapas estratégicas que você tem que seguir para poder realmente deixar muito estruturado e poder colher os frutos da inovação. É importante aplicar elas no dia a dia. O que a gente vê? Muitas empresas, muitos executivos, muitos líderes acabam se perdendo um pouco no dia a dia, nessa conexão muito importante em fazer as entregas, em gerar a questão operacional do seu negócio, e a inovação fica do lado. Seguindo essas 5 etapas, você vai poder trazer toda essa questão operacional para perto de você e também colocar a inovação, inserindo ela no contexto geral de negócio para cada uma das empresas. Então as 5 etapas são: conecte a sua inovação com a sua estratégia de negócio. É fundamental que você olhe a estratégia do seu negócio e defina qual o melhor modelo de inovação. Nós temos 3 modelos de inovação que podem ser aplicados separadamente, em conjunto, mas tudo depende do que você objetiva, da maturidade do seu negócio, como você quer estruturar. Então você precisa conectar, você precisa definir também métricas, você precisa definir os chamados KPIs, né? O Key Process Indicators, os indicadores de negócio, para medir como a inovação está impactando, seja a entrega, seja a questão operacional, seja a satisfação do seu cliente. Então você medindo, né, os KPIs, OKR, que é a métrica mais operacional, para você realmente conectar tudo isso à estratégia, você vai conseguir colocar essa conexão, estratégia e inovação, e deixar isso mais robusto para a sua organização. É isso aí, Ricardo. Então, o primeiro passo é a gente ter essa conexão da inovação com a estratégia do negócio e ser bem claro. Feito isso, você tem que ter uma cultura de inovação na sua empresa. Então, não é uma área técnica apartada, ela tem que abranger toda a empresa, desde os níveis mais altos até as áreas de negócio. Todos vão trabalhar e vão entender inovação para cada área do seu conhecimento. Então isso é muito importante, você ter uma cultura de inovação inteira na empresa, não só aquele pessoal técnico, tá bom? Então, conecta a sua inovação com a estratégia de negócio. Pense na cultura da sua organização, uma cultura inovadora que permita erros, enfim, que fomente a inovação, que fomente a criatividade. Mas para isso é importante você pensar nas pessoas, capacite as pessoas. Desde os níveis, as grandes lideranças da sua organização, quanto os operários, quanto todos os colaboradores. Eles são fundamentais, né, para poder entender como que a inovação vai ser inserida no seu dia a dia
e você também tem que colocar para eles ferramentas, né? Não precisa ser grandes sistemas, você pode fazer inovação com pequenas planilhas, por exemplo. Então, para um pequeno, médio negócio, a inovação também é possível ser colocada. Então, você pode medir e você pode olhar no dia a dia, capacitando as pessoas, dando treinamento e trazendo elas para mais perto, um engajamento maior em relação à inovação. Então, Ricardo, a gente tem que pensar, primeiro eu tenho que entender a estratégia da minha empresa e aonde entra a inovação. Depois eu tenho que fomentar toda essa cultura na empresa inteira de inovação, não é ter só um departamento apartado. E aí eu preciso treinar essas pessoas, certo? Eu tenho que ter um treinamento e depois pensar numa tecnologia, quem sabe. Beleza? É isso? Mesmo, muito bom. Agora então vamos para o quarto passo. O que a gente tem que pensar? A gente tem que se abrir para o mercado. A gente tem que pensar em startup, a gente tem que pensar em universidades, a gente tem que pensar no governo, porque tudo isso forma o que a gente chama de ecossistema e que pode apoiar nossa inovação, porque a gente não conhece tudo. Esse conjunto de players pode ajudar você a desenvolver aquilo que você precisa. Exatamente. E isso faz parte da colaboração. Ele é fundamental para a inovação. Então, você colaborando entre os departamentos internos, tendo aquele engajamento com os treinamentos, entendendo como que a inovação vai fluir ao longo dos departamentos, colaborando com parceiros de negócio, com fornecedores. Nós temos um parceiro estratégico que é o Swiss Excel Forum, são os parques de inovação na Suíça, na Itália, em outros países, além de grandes contatos com os hubs de inovação aqui no Brasil, que nós estamos desenvolvendo e que também ajudam nessa colaboração, ajudam a você não ficar, como se fala muito, batendo cabeça. Você já pula algumas etapas, pula alguns erros, o que é importante para você acelerar o resultado no seu negócio. Então, pense bastante nessa questão, né, de colaboração, de conexão com os ecossistemas de inovação, que isso apoia bastante o seu resultado. Então vamos lá, recapitulando, gente. A gente vai ter a estratégia linkada com a inovação, a gente vai ter uma cultura de inovação, a gente vai ter um treinamento para as pessoas e aí pensar em ferramentas também que apoiem. A gente vai se abrir para esse ecossistema de inovação que o Ricardo falou. Agora, nada adianta se eu não tiver governança. Então eu tenho que ter uma governança bem forte e estruturada para os processos, para eles conseguirem atender os meus objetivos, não é, Ricardo? É isso mesmo. Então você defina já, né, pequenos resultados que você quer, defina prioridades por áreas de negócio, numa área de negócio, comece a aplicar metodologias que realmente trazem a visão, né, dessa evolução, porque a inovação é isso, erra rápido, né, corrige rápido, gera resultado rápido. Esse é um processo, né, André? E uma metodologia muito forte é a metodologia ágil. É isso aí, a gente tem o ágil para fazer toda essa gestão e essas entregas, né, prototipadas às vezes, né, para a gente sentir como é que responde, se aquilo que a gente imaginou realmente é aquilo que vai ser na prática. E a gente, uma etapa antes, temos o design thinking também. É uma outra metodologia que faz a gente pensar no problema, no que a gente quer resolver, ou no que a gente quer criar, ou no que a gente quer melhorar. E sempre olhando, logicamente, o resultado de negócio, mas o foco no cliente. Isso é o centro, né? A gente vai falar bastante ainda sobre Customer Experience, o foco no cliente das organizações, como os dados apoiam também, né, esse processo de inovação, mas são essas 5 etapas estratégicas para você realmente colocar a inovação no seu dia a dia, gerar resultado e de forma sustentável. Então vamos passar um pouquinho por elas aqui num recap rápido aqui. Então, conecte a sua estratégia e a inovação. É isso aí. E tenha uma cultura de inovação na sua empresa inteira. Capacite os seus profissionais e instrumentalize, né? Traga ferramentas para que possa ajudar nesse trabalho. Se abra para outros players, por isso que a gente fala de um ecossistema. Exatamente. E faça a governança, faça a gestão da inovação. Olhe os resultados, olhe aquele KPI, aquele OKR. Realmente a inovação está atingindo o objetivo que eu defini? Faça ajustes rápidos. Então, tudo isso vai ajudar você realmente a trazer mais engajamento, olhando o resultado da inovação diretamente no seu negócio.
E é fundamental que você realmente trabalhe nesses pilares, nessas etapas estratégicas e considere, né, o apoio também, né, de parceiros que possam trazer um pouco mais desse conhecimento, possam ser uma cabeça pensante a mais, um braço a mais dentro da sua organização, apoiando nesse desafio, né, de colocar inovação no dia a dia. E não precisa ser grande empresa para ter o benefício, né, André? Isso é para todos. Exatamente. Então esse é o recado Vencer Exponencial de hoje, falando muito diretamente como você coloca a inovação no seu dia a dia e mais, como você gera resultado com a inovação. Então, fica com a gente, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal também e compartilhe aí com os seus colegas de trabalho, com aquele amigo que está na empresa, muitas vezes ali perdido na inovação, querendo inovar e não sabe como, né? E entre em contato com a gente, deixa seus comentários, suas dúvidas, que a gente tem o maior prazer de fomentar a inovação e ver, né, mais que isso, o resultado do seu negócio na sua carreira. É isso aí, então vem com a gente. Vencer Exponencial.